Agora são 8 horas e 15 minutos, em 3 minutos, Jornal da Manhã. Vem aí mais uma atração. A seguir, Jornal da Manhã. Produção Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM. Olá, ouvintes, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, a informação de primeira. Os destaques do programa. Bom, no programa de hoje, a gente vai falar justamente sobre essa ampliação da equipe da Secretaria de Infraestrutura de Patos, que, segundo o secretário Bonfim, vai agilizar
ainda mais os serviços de tapa-buraco aqui no centro, nas ruas de Patos, e também, né, as solicitações de galerias, conserto de galerias. Entrevista. Quais as prioridades que Ítalo Gomes elencará agora em 2024 na Câmara? Ele já está aqui conosco, vai responder essas e outras perguntas nessa série de entrevistas que nós estamos fazendo, né? Nessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os legisladores da Casa Juvenal Lúcio de Souza, até para que a população possa, ou as pessoas interessadas, já que infelizmente nem todos se interessam por política, nem todos acompanham o trabalho da Câmara, o que nos preocupa, uma vez que esse trabalho do Poder Legislativo é muito importante para o desenvolvimento de Patos ou de qualquer outra cidade. E é importante que a população, que o cidadão, que a cidadã acompanhe, conheça cada parlamentar, as propostas, de que forma ele vem contribuindo com o Poder Legislativo para o desenvolvimento da cidade. E nós estamos justamente cumprindo com o papel da imprensa, que é de oferecer à sociedade essa oportunidade, através dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com todos os 17 vereadores da Casa Juvenal Lúcio de Souza. Hoje o nosso convidado já está aqui, como eu disse, o Ítalo Gomes, que é o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Patos. Vamos falar também sobre esse posicionamento dos partidos de esquerda aqui na cidade de Patos. O Zé Gonçalves do PT está cobrando uma apuração rigorosa dos supostos desvios de tributos cobrados pela Prefeitura de Patos, defende inclusive a abertura de uma CPI na Casa Juvenal Lúcio de Souza. O Diretório Municipal da UP também se posicionou ontem em carta aberta, e a gente traz inclusive a fala do presidente do Diretório Municipal da Unidade Popular, o Emanuel Scarião. E ainda, déficit acima do previsto. Contas públicas frustram a equipe econômica e governo amarga um déficit de 230 bilhões em 2023. Ontem, o ministro Haddad disse que parte desse rombo foi herdado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras informações agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. O Jornal da Manhã tem o apoio cultural do Queiroz Atacadão e Hiper Queiroz Supermercado. E olha, gente, hoje tem dia que. O que danado é o dia que? É o dia em que os preços caem para valer. Isso mesmo. Hoje no Queiroz, no Hiper Queiroz Supermercado, você vai encontrar, por exemplo, carne bovina, patinho, quilo, R$ 29,98. Filé, peito de frango, quilo, R$ 16,58. Hoje é o dia de comprar carne no Hiper Queiroz Supermercado, né? Leite condensado Italac, R$ 4,38. Leite em pó, 750 gramas, R$ 22,98. Calabresa Perdigão, quilo, R$ 19,98. Isso lá no Hiper Queiroz Supermercado, porque aqui no Queiroz Atacadão você vai encontrar carne bovina, patinho pelo mesmo preço, R$ 29,98. Filé de peito pelo mesmo preço, R$ 16,48. Leite condensado 4,38, em pó 750 gramas, ninho, R$ 22,98. E a calabresa por R$ 19,98. Ou seja, hoje, seja lá, seja cá, você já sabe, vai economizar no Hiper Queiroz Supermercado, Queiroz Atacadão. Hospital e Policlínica São Francisco, equipe médica especializada, atendimento personalizado, eficiência em tudo que faz, tem a UTI mais bem equipada do Sertão. Ali na Peregrino Filho 99 Centro, telefone 3421-3454. Colégio Vera Cruz, quer mudar? Vem para cá, vem ser feliz, vem ser Vera Cruz. E a Motoca, peças e acessórios para motos, equipamentos de segurança para você, motociclista. Lá você já sabe, você paga com cartão, paga também com Pix. Se não tiver nada disso, pode pagar com cheque, se é que ainda usa, né? Mas aí não tem cheque, tudo bem, você só vai dizer o Zeca como é que pode pagar, porque certamente você não vai ficar no prego. A Motoca Felizardo Leite, número 40, telefone 3422-2144.
Bom dia para você que nos acompanha pela frequência de 105.9, também pelo site da emissora www.moradadosolfm.com.br ou aqui na live, exemplo do Carlos Ronaldo está comigo, o José de Arimateia, bom dia, já está entrando aqui, as pessoas que vão entrando aqui na nossa live, o nosso bom dia, estou mandando o link aí para todo mundo e peço, como sempre, que as pessoas que acompanham pela live, que por gentileza compartilhem, para que outras pessoas também possam acompanhar o nosso trabalho, o nosso informativo, que a gente começa a preparar um dia antes, né? A gente termina esse informativo, já começa a preparar do dia seguinte, porque é trabalhoso, porque a gente avalia, checa, ouve um lado, ouve o outro, como manda a regra do bom jornalismo, né? Então, dá muito trabalho. Então, a gente espera que esse trabalho que a gente faz com suor, né? Com muito suor, mas também, antes de tudo, com muita dedicação, possa chegar a você com a qualidade padrão do bom jornalismo. 8h30, deixa eu começar a informação de hoje, antes de eu conversar com o Ítalo, com essa importante informação para a sociedade, né, consumidora. Pesquisa do PROCON faz comparativo de preços, né, de água mineral adicionada e também de gás de cozinha. Fique atento você que faz a compra do mês. Destaques locais. A Secretaria de Defesa do Consumidor de Patos, o PROCON, realizou, agora no último dia 25 de janeiro, uma pesquisa de preço do gás de cozinha, água mineral e água adicionada de sais. Segundo informações da assessoria, foram visitados 11 estabelecimentos que comercializam esses produtos, botijão de gás, e 12 que comercializam a água mineral e água adicionada de sais. A conclusão dessa pesquisa é a seguinte: com o pagamento à vista, o PROCON verificou que há uma variação de preço na compra do bujão com e sem entrega, ou seja, aquele que você paga e pega o botijão lá no local de venda e aquele que você paga e espera que a empresa vá deixar o produto em casa. Por exemplo, no botijão de 13 quilos, sem o custo de entrega, o produto pode ser encontrado por até R$ 98,00. Já com a entrega, 105. Ou melhor, isso sem a entrega, né? Você encontra entre 98 e 105, sem o custo da entrega. Já com o custo da entrega, o preço varia entre 100 e 110 reais. O produto de 20 quilos pode ser encontrado entre 160 e 200, com entrega e sem entrega. O gás de 45 quilos apresenta uma variação de 320 e 410 reais, sem e com entrega. Ou seja, é uma diferença grande, né? De 320 para 410, uma diferença de R$ 90 reais, gigantesca, encontrada, né, pelo PROCON, essa diferença encontrada pelo PROCON nessa pesquisa do último dia 25. No pagamento com o cartão de crédito, o gás botijão de 13 quilos, que é o mais tradicional que a gente usa no dia a dia, sem a entrega ele pode ser encontrado entre 100 e 110, com a entrega entre 100 e 115. O gás de cozinha de 20 quilos apresenta uma variação de 160 e 200 e o de 45 entre 320 e 410. Ou seja, não há diferença no preço à vista, no cartão, para o botijão de 45 quilos. Agora, o PROCON verificou uma diferença grande entre o cartão e a vista para o botijão de 13 quilos, que é o tradicional que a grande maioria utiliza. Esse botijão de 45 quilos ou de 20 quilos geralmente são usados por restaurantes, bares, né, que utilizam muito gás. Com o pagamento à vista, a água mineral com entrega pode ser encontrada entre 11 e 18 reais, sem entrega entre 9 e 17, a água adicionada de sais com entrega entre 8 e 9 e sem entrega entre 5,50 e 8 reais. O PROCON não se responsabiliza pela alteração de valores entre a realização da pesquisa e a publicação. Claro, nem poderia ser. E quem quiser mais informação sobre esses preços, quer consultar inclusive os locais onde estão vendendo mais barato, é só entrar no site da prefeitura, vai lá, né, no PROCON, na página do PROCON, clica no link da pesquisa que você vai encontrar a tabela e os locais, enfim, né, detalhado sobre essa pesquisa feita no último dia 25. Do jeito que as coisas estão, inclusive tem previsão de aumento para essa semana de gás e de combustível, é importante que você que faz a compra do mês, né, dona de casa, dono de casa, a gente sabe que cada dia mais os homens também estão à frente, né, da compra desses produtos, né, não é mais só a dona de casa,
Então a gente que faz a compra do mês precisa ficar atento, porque qualquer economia que puder ser feita, ela será bem-vinda. Uma segunda informação é essa sobre a Secretaria de Infraestrutura aqui da cidade de Patos, que ampliou, né, as equipes que estão trabalhando aí com tapa-buraco e também conserto de galeria. A Secretaria de Serviços Públicos aumentou o efetivo das equipes de conserto de galerias e tapa-buraco. A informação foi dada, inclusive, pelo secretário da pasta titular, o José do Bonfim Júnior. Esse ano de 2024, a gente deu uma implementada nas equipes, contratamos mais funcionários, estamos em parceria aí com a comunicação, tentando mostrar para a população que os serviços estão sendo feitos. A gente não para, o serviço não para. Galeria e tapa-buraco na cidade, a gente adiantou muita coisa. Todo mês são várias demandas que estamos atendendo. Lembrando que a secretaria não trabalha só com tapa-buraco nem galeria. A gente tem as obras do município, obras públicas, que a gente tem que fiscalizar e constantemente trabalhando para melhor atender o povo. Também retomamos obras que estavam paradas, já concluímos obras antigas nesta gestão do prefeito Nabor. São obras de pavimentação asfáltica, pavimentação em paralelepípedo, são creches sendo construídas, escolas sendo reformadas, temos um CRAS em execução. Estamos dando continuidade na construção do Centro de Comercialização dos Animais na comunidade do Matadouro. Está para começar a construção de mais uma escola de 6 salas. Enfim, são diversas obras que estão sendo realizadas neste momento. Mas, passando novamente para informar que estamos dando mais ênfase à questão das galerias, tapa-buraco, dando uma resposta para a população e aproveitando para passar a informar semanalmente o cronograma de execução desse serviço de galeria, que muitas vezes a população acha que a prefeitura não está trabalhando, não está executando, não está conseguindo resolver os problemas de galeria, e com esse cronograma a população vai estar mais ciente de onde o pessoal nosso vai estar naquela localidade. Tá aí o próprio secretário Bonfim que trouxe essa informação que, de certa forma, cria, né, gera na população uma esperança de que alguns pleitos que são feitos principalmente com galeria, que é o que mais incomoda, até mesmo que o próprio buraco. O buraco incomoda muito os condutores, né, por conta do quebra-quebra de veículos, mas a galeria, infinitamente, ela incomoda muito mais a população quando estoura, e que você tem que ficar muitas vezes uma semana, 15 dias, aguardando o reparo da galeria. E com essa informação, traz de certa forma aí uma esperança de que as próximas reclamações elas tenham, entre o protocolo e o início do serviço, um tempo mais curto, né, para que seja resolvido. Agora são 8h38. Entrevista. Já está aqui comigo o vereador Ítalo Gomes, mais jovem da Câmara Municipal de Patos, se não me falha a memória, um dos mais jovens eleitos na Paraíba, né, a ocupar um cargo no Poder Legislativo. Está aqui comigo dentro dessa série de entrevistas que nós para ouvir cada vereador o que pensa, aproveitar fazer um balanço dos 3 últimos anos, quais são as prioridades que eles adotarão agora no último ano dessa legislatura, enfim. Ítalo Gomes, muito obrigado, seja bem-vindo. Agradeço por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Célio. Um bom dia de forma especial a toda a equipe que compõe a Rádio Morada do Sol, a todo o corpo técnico dessa respeitada emissora que tem prestado um serviço de grande relevância à cidade de Patos, levando a informação. Um bom dia especial a todos os ouvintes que nos acompanham através das vias sonoras do rádio, através das transmissões pelo Facebook, pelo Instagram. Bom dia a todos os seguidores aqui que nos acompanham através do nosso Instagram também, né, que nos dá a honra de estar aqui nos prestigiando. Enfim, um bom dia especial ao povo de Patos, que é quem de fato
a gente tem essa necessidade e sente a necessidade de levar informação e de passar todos, como se diz, todo o panorama político, administrativo, pelo qual a Câmara Municipal de Patos vive nos últimos dias e nos últimos tempos. Deixa-me dizer aqui às pessoas que estão acompanhando a gente, que querem interagir através do WhatsApp, né? Tá aí, pode fazer, pelo Face, pela live, né? Inácio de Gelo acaba de entrar, obrigado, Inácio. Aproveita, Inácio, e compartilha. E também as pessoas que interagem aqui pelo meu WhatsApp, né? Então, pode ficar à vontade. Quem está ouvindo pelo radinho prefere o WhatsApp, né? Interagir pelo WhatsApp. Então, fica à vontade, você já sabe. 99999-8758. Basta você lembrar dos 4 últimos dígitos, 8758, porque os demais que antecedem são todos o número 9, fica muito fácil, 598758. Pois bem, vamos começar fazendo uma rápida avaliação. Eu acho que há consenso, não só entre os vereadores que por aqui passaram, Ítalo, mas até mesmo por grande parte da população que acompanha e que opina de forma isenta, porque há sempre uma opinião, né, meio que política, né, com viés mais para um lado, com viés mais para o outro, e às vezes a pessoa, contaminado muitas vezes por essa identificação partidária, ideológica, político-ideológica, acaba também contaminando um comentário acerca da produtividade da Câmara. Isso tanto para mais como para menos, né? Geralmente quem pensa de uma forma, se identifica politicamente mais com o governo, diz, não, a produção foi 1000%. Já quem não se identifica diz, não foi tão boa assim, não, enfim. Mas dá para fazer, dá para a gente ter esse panorama, né? Dá para a gente ter essa medição através do jornalismo patuense, não só aqui desse programa, mas dos demais, de que quase 90% da população, eu não tenho números técnicos, né, cientificamente comprovados, mas é pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, a movimentação na rede social, uma rádio ou outra, de que a população concorda que essa legislatura teve um bom aproveitamento. Enfim, dá para fazer uma sinopse, um balanço desses 3 últimos anos de forma isenta com relação ao trabalho da Câmara, sem dúvidas. Olha, Célio, na verdade, eu costumo dizer que a avaliação, como você bem disse, várias pessoas, vários vereadores, a população em geral, cada um com sua avaliação particular. E a minha avaliação também, ela é uma avaliação pessoal, né? Eu acredito que a Câmara tem sim cumprido o seu papel enquanto casa legislativa. Você particularmente nos acompanha todas as sessões ali no plenário, e eu acredito que é perceptível que todas as noites, terças e quintas, os vereadores dão entrada ali no que é, vamos dizer assim, o trabalho do vereador, né? O que as pessoas costumam dizer, isso é o trabalho do vereador. Qual é o trabalho do vereador? O que é que de fato as pessoas esperam do vereador? Então, se você espera, por exemplo, que a Câmara tenha um poder de resolução, a Câmara não vai ser produtiva, porque nós não temos o poder de resolver. Quem tem o poder de executar, de fazer, de construir é o poder executivo. A Câmara está lá cumprindo o seu papel, que é legislar. Nós temos o poder de legislar, deliberar sobre leis que vão se tornar instrumentos legais no município de Patos, ou seja, leis municipais. O instrumento que nós temos lá para solicitar, para cobrar algo, para solicitar talvez uma resolução de algo, é os requerimentos. Né? Tem aquele vereador que gosta de produzir muito requerimento, é o trabalho dele. Eu, particularmente, não questiono. E tem o vereador, eu, particularmente, já me encaixo mais nessa segunda opção. Tem um vereador que prefere, já que tem um diálogo mais acessível com os secretários, com a gestão, busca o poder de resolução através de uma ligação, através de uma conversa, de uma visita a uma secretaria. Então, assim, quando alguém chega para mim e diz assim, olha, Ítalo, eu acho que a Câmara não está produzindo, aí eu digo, eu respeito a opinião, porém eu não concordo, porque a Câmara tem sim cumprido o seu papel. E na minha visão, essa legislatura tem sido uma das legislaturas que mais produziu no Parlamento patoense. Você falava das prerrogativas do vereador, legislar, né, fiscalizar, mas a gente que acompanha, como você bem colocou, o trabalho da Câmara, pôde perceber também uma capacidade gigantesca do Poder Legislativo de mediar também, né, alguns interesses, por exemplo, como os dos servidores públicos, de algumas categorias, né,
de algumas comunidades, em determinados momentos, algumas matérias que vêm do Executivo e que muitas vezes os vereadores de oposição apontam que consideram, né, falhas, e eu tenho observado que a Câmara tem, nessa discussão, tido uma facilidade muito grande de fazer essa mediação dos projetos do Executivo com o interesse da população. Você contribuiu muito também nesse quesito mediação. Sim, com certeza. Porém, é preciso, Célio, que a gente possa deixar claro para a população de Patos de que, na verdade, a gestão pública, através do prefeito Nabor, é um prefeito acessível, é um prefeito de diálogo. Então, todas as vezes que a Câmara Municipal se sente no dever de intermediar uma discussão que, em um lado, tem os interesses da gestão, tem os interesses do Poder Executivo, e do outro, tem os interesses da população, do público interessado, da categoria interessada, a gestão se colocou disponível para fazer esse diálogo com o Poder Legislativo. Todas as vezes que a gente tratou sobre algum projeto de lei, que, na verdade, existia controvérsias nas ideias, nos pensamentos, nas interpretações de pessoas, nós encontramos um ponto de equilíbrio entre os dois polos. Então, assim, a Câmara também tem essa função. Nós estamos lá exatamente para fazer isso. O vereador, quando diz, existe o vereador de base, existe o vereador de oposição, existem os vereadores que dão sustentação ao governo. É função desses vereadores que eu estou inserido, tratar diretamente com a gestão, dialogar, pedir que algo seja esclarecido, colocar, na verdade, na mesa essas discussões, trazer como se diz, o público interessado e tentar resolver essa celeuma. Porque não basta só que a gente legisle, é preciso, Célio, e eu sinto essa necessidade em Patos, sabe? Eu lhe confesso, eu sinto a necessidade do povo conhecer as leis municipais. Patos é uma cidade extremamente muito evoluída no que diz respeito à legislação. Nós temos leis importantíssimas de garantia de direitos na cidade de Patos. Nós temos leis vindas do Executivo que também são benéficas para o povo. E muitas vezes o que a gente percebe, nós percebemos através do nosso mandato, é que muitas vezes a população é induzida a erro. Muitas vezes a população não teve acesso ao projeto de lei e que alguém que usa de má fé, a verdade é essa, induz a população a interpretar de uma forma negativa algo que na verdade não é negativo. Né? E acaba que muitas vezes quando alguém diz algo repetitivamente e você não tem o conhecimento, você não teve o acesso, não é porque a população não tenha interesse de buscar o acesso, é porque muitas vezes não chega na ponta o arquivo do projeto, não chega na ponta o projeto na íntegra, e aí acaba tendo essa interpretação de forma pejorativa, de forma negativa. E isso é muito difícil, porque o trabalho do vereador acaba ficando um trabalho burocrático, acaba ficando um trabalho complicado de ser feito em uma cidade onde muitas vezes a população não tem interesse em ir à Câmara e ver de perto o trabalho do seu vereador. O Zezão está dizendo aqui, bom dia, Célio, grande vereador. A Luzia Inácio da Silva, lá da cidade de Mãe d'Água, lá do distrito Maria Goreta, a minha amiga de dia, está dizendo, bom dia, Célio. O Pedro Medeiros também está interagindo conosco, ele está dizendo aqui, você já pensou em acompanhar o esporte da cidade? Que tal ir no Caveirão domingo, ver o jogo? Eu acho que ele está falando isso questionando você. Sim. Você assim, gosta de participar desses eventos esportivos? Olha, Célio, eu confesso que eu não sou muito de estar em campos de futebol participando de campeonatos, porém... Não é muito sua praia, né? Não é, mas assim, eu de fato, eu vejo com bons olhos o esporte, né? Eu sou entusiasta, na verdade, todas as pessoas envolvidas no esporte amador da cidade de Patos, que já procurou o vereador Ítalo, seja para contribuir, seja para dar a mão, seja para um incentivo, sabe que da nossa parte, do nosso mandato, sempre encontrou portas abertas, mão estendida e boa vontade em ajudar e contribuir com o esporte, porque eu acredito que, assim como a educação, o esporte é libertador para os nossos jovens. Ítalo, você falava de uma produtividade com relação às leis, destacava, enaltecia, né, as leis municipais, fruto desse trabalho, né, do Poder Legislativo. Isso. Né? Nós temos realmente leis importantíssimas. Mas não só na cidade de Patos, mas como no Brasil inteiro, a gente tem muitas leis, mas a gente não tem a garantia dessas leis. O que está faltando para a gente, né, colocar em prática, né, o que com tanto esforço o Poder Legislativo apresentou, sugeriu, discutiu e aprovou?
Olha, o primeiro passo é o vereador autor ele se disponibilizar a cobrar a aplicabilidade dessas leis, né? Esse é o primeiro passo, porque não tem como a população ter conhecimento. Eu, particularmente, eu faço, por exemplo, através das minhas redes sociais, quando uma lei de minha autoria ela é aprovada na Câmara e ela é sancionada pelo Poder Executivo, eu coloco logo ela estampada no meu Instagram e começo a dialogar com pessoas através dessas leis, né? Através das redes sociais. E aí o que ocorre? Muitas vezes, Célio, o que se vê é que a população não tem a informação, a população não está informada sobre esse direito. Muitas vezes existe um direito, né? É um direito já garantido através de legislação, mas a população não tem conhecimento disso. Por exemplo, tem uma lei de minha autoria, que é uma lei que proíbe o acesso de crianças e adolescentes em casas noturnas, em motéis, em hotéis, em ambientes, na verdade, noturnos, sem a presença de um responsável. É uma lei municipal nossa, que é uma lei que é intitulada o PATS que Protege, né? E lá, na verdade, exige a fixação de um cartaz, né, que traz exatamente o texto e o disque denúncia, para que as pessoas que possam visualizar ou encontrar crianças frequentando esses locais, entrar em contato com a polícia e com os órgãos de proteção à criança e ao adolescente. E é uma lei muito importante, é uma lei que garante a integridade da criança e do adolescente. Nós sabemos o quanto ainda existe exploração de crianças e adolescentes, exploração literalmente sexual. E aí é uma preocupação do nosso mandato com a criança e com o adolescente, é uma preocupação do vereador Ítalo. E aí nós temos essa lei no município de Patos, Patos que Protege. Porém, eu tenho buscado saber se realmente esses cartazes estão expostos visivelmente nesses locais. Eu chego em um determinado local, Célio, eu já começo, se tem alguma lei minha que vai de encontro àqueles lugares, aquelas casas, aqueles acessos, eu já procuro estar olhando com o olho clínico se a minha lei ela está sendo cumprida. Caso não esteja, eu chego e comunico que existe uma lei neste aspecto. Então, primeiro o vereador ele tem que começar didaticamente a passar para a população essas leis. E também, do outro lado, a população tem que ter o interesse de saber, de fato, né, quais são os seus direitos. O que é que a Câmara tem feito para melhorar a qualidade de vida da população no que diz respeito a essas legislações? Nós temos hoje, Célio, em Patos, não é uma lei de minha autoria, mas aqui eu faço referência, porque eu também sou um vereador que defendo a inclusão na cidade de Patos, as pessoas portadoras de deficiência. Eu tenho diversas leis para portadores de síndrome de Down, autismo, pessoas com deficiência física, deficiência visual. E aqui, por exemplo, nós temos o atendimento prioritário, que é uma lei municipal, o atendimento prioritário às pessoas portadoras de autismo. Entendeu? É uma lei que garante um direito de forma muito certa, né? Nós temos aqui uma lei municipal que proíbe a soltura de fogos na cidade de Patos, que traz, nós sabemos, o barulho dos fogos, ele traz um prejuízo muito grande para a pessoa que é autista, para os animais, para os idosos, para as pessoas enfermas. Então, assim, são leis municipais, leis que garantem direitos, mas a população, em sua maioria, não tem conhecimento. E que é preciso a Câmara, e eu tenho batido nessa tecla, inclusive com a atual presidente, eu tenho dito a ela, é preciso que a Câmara faça uma publicidade ainda maior dessas leis, das matérias e do trabalho legislativo. Você falava agora sobre essa importante lei, né, que proíbe o indivíduo soltar fogos, né, de estampido, né, fogos de artifício com espaços públicos, né, e privados. Porque tem aquele que é silencioso, que a gente diz os fogos silenciosos, esse não, né, o estampido que incomoda bastante quem é autista, idosos, né, os animais que têm a audição muito aguçada, enfim. E eu me lembro que a ex-vereadora, né, Lucinha Peixoto, me parece que tinha uma lei similar, semelhante. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente que está mais tempo na Câmara, acompanhando o trabalho da Câmara, observa alguns vereadores imbuídos, bem intencionados, né, querendo contribuir. Sim. E muitas vezes acabam apresentando matérias, né, que a Câmara já existe, já tem leis, né, iguais, semelhantes naquele sentido. Mas só contribuindo com a tua fala, essas duas leis que eu acabei de citar, que beneficiam as pessoas portadoras de autismo, de autoria da ex-vereadora Lucinha, todas duas. Entendi. Mas ainda cabe esse questionamento,
Porque muitas vezes o próprio vereador novato chega na Câmara, vai apresentar, busca muitas vezes o arquivo para saber se existe alguma lei, né, similar, e acaba não encontrando. Seria um momento de se fazer um levantamento profundo nos arquivos e publicar, por exemplo, um livro, o exemplo do que aconteceu com as leis que garantem, né, que dão garantias de defesa da mulher com relação à violência, e apresentar um completo com todas as leis. Seria interessante, né? Seria interessante, porém eu acho, né, na minha análise, que ainda a melhor publicidade são as redes sociais. É o lugar onde você encontra pessoas de fato, né? Eu costumo dizer, Célio, que às vezes você sai na rua e talvez não encontre a pessoa que você está buscando ver, mas se você for para as redes sociais, você encontra ela. Então, assim, é algo que, se for trabalhado, né, se a Câmara já faz esse papel, a presidente tem tido toda essa preocupação com relação a dar uma ampla divulgação do trabalho da Câmara, mas é preciso que a gente encontre ainda algo, um instrumento, uma ferramenta que possa trazer visibilidade, a palavra é essa, visibilidade para as leis municipais, para que elas tenham e cumpram o seu papel de forma íntegra e que venha a trazer mais qualidade de vida para o povo patoense, que é o principal interessado. O vereador Inácio de Gelo está colaborando conosco, dizendo que, inclusive, quando estava vereador, ouvia muito sua opinião a respeito de alguns assuntos, né? Conversa com o prefeito ou secretários, e, na opinião dele, ele concorda com você que muitas vezes é melhor você buscar um diálogo com o secretário para a solução de determinados problemas, né, demandas da sociedade, do que mesmo apresentar o requerimento. Ele até faz aqui, diz que o requerimento chega na prefeitura, o cara lá embrulha e joga no lixeiro, porque são tantos os pedidos, então ele defende esse diálogo. Ele está dizendo aqui que gosta muito do seu trabalho. Eu quero aqui reconhecer, né, reconhecer o trabalho que Inácio, eu sempre que tenho a oportunidade de estar na Casa do Povo, que mora na Zona Sul, Monte Castelo, Jatobá, Tatubiba, Mutirão, eu procuro sempre enaltecer o trabalho, né, desse grande líder, que é Inácio, que fez por muitos anos na Casa Juvenal Lúcio de Souza um trabalho em defesa da Zona Sul. É uma pena hoje, Célio, Inácio não está na Câmara, porque Inácio é uma referência. Sempre converso com alguns colegas e digo que eu sempre admirei o trabalho de Inácio. Então aqui eu deixo meu abraço a ele. De fato, Inácio, é o trabalho voltado ao diálogo, a procurar resolver, através de uma conversa, realmente ele surte um efeito muito mais rápido do que o trâmite do requerimento, né? Nós sabemos que o requerimento tem todo um trâmite. Você vai elaborar o requerimento, vai dar entrada no protocolo da casa, esse requerimento ele é votado, depois encaminhado à secretaria da casa para que seja distribuído aos órgãos, né? Então, assim, tem toda uma demora. E você, numa simples ligação, eu acredito que você muitas vezes resolve muita coisa. Então, eu quero aqui reconhecer o trabalho de Inácio, deixar o nosso abraço para ele, né? Nosso abraço fraterno, dizer que ele realmente é um exemplo para quem quer estar na política, e principalmente no cargo de vereador. A representatividade que Inácio teve, a liderança dele no bairro do Jatobá é algo realmente que não pode ser questionado, porque ele tem muita. Outro assunto que parece ser consenso dentro da Câmara, entre os vereadores, situação e oposição, é o trabalho que essa mesa diretora vem fazendo, né? Inclusive com expansão, né, da estrutura física. A mesa diretora construiu um anexo, né, no primeiro andar, está construindo uma cozinha, né? Ou seja, adquirindo um painel que atrai, né, e é motivo muitas vezes de comentários de outros vereadores da região que vêm à Câmara Municipal de Patos acompanhar algumas sessões. Enfim, é uma gestão que tem avançado muito nesse sentido. Você concorda também? Porque me parece que isso é um consenso entre os vereadores. Concordo sim. O trabalho que vem sendo feito, que vem sendo executado, capitaneado pela presidente, a vereadora Tide, é algo realmente que nos deixa envaidecido, né? A Casa Juvenal Lúcio de Souza, eu acredito ser uma das câmaras municipais mais bem, Célio, mais bem estruturadas da região, que não dizer da Paraíba. É uma Câmara onde, por exemplo, nós tivemos o ano passado a entrega do anexo da Câmara, do anexo administrativo da Casa, né? Nós tivemos o avanço no que diz respeito
a visibilidade do trabalho parlamentar, da publicidade através do nosso painel eletrônico. Então, o cidadão que está sentado no plenário da casa, ele consegue ver melhor como vota cada vereador, já que o voto ele é um voto aberto, é um voto transparente. Todo mundo vai saber como você votou determinada matéria. E o painel ele trouxe essa qualidade para o nosso trabalho, né? E também qualidade no quesito transparência para a população, para os cidadãos que estão ali, para aqueles que estão assistindo através de suas casas, né? Então, esses avanços são significativos. Esses avanços são importantes. A casa, por exemplo, agora a presidente quando a gente voltar dos trabalhos, está sendo reformada, está sendo pintada, para oferecer um ambiente mais harmônico, um ambiente mais, vamos dizer assim, organizado para receber o povo de Patos. Ali é a casa do povo, né? A presidente agora vai entregar, acho que já na volta dos trabalhos, mais um refeitório que vai melhorar e muito, por exemplo, qual é a necessidade de um refeitório no parlamento? Nós temos inúmeras sessões especiais ali, sessões que são, na verdade, oferecidos à população patoense o acesso à Câmara, né? E esse acesso, muitas vezes, a presidente, através da organização dela, quer oferecer um coffee break, quer oferecer uma recepção melhor à população, então aquele refeitório vai servir para isso, né? E fora isso, também um refeitório que vai atender aos servidores efetivos da casa, que tem servidor que passa praticamente os 2 turnos naquela casa, manhã e tarde. Então, assim, é algo necessário, é algo que precisava ser feito. E a presidente teve essa visão, né? A instalação, por exemplo, Célio, da água, né? Porque a Câmara, ela funcionava com água de poço, e essa água estava destruindo literalmente os bens da Câmara, porque a água de poço, você sabe que ela tem um sal bem apurado. E aí a presidente fez a desativação desse poço, colocou somente para atender as plantas, a irrigar as plantas do jardim, e fez a ligação da água doce para atender às necessidades da casa, né? Então, assim, os gabinetes dos vereadores com móveis novos, com mesas novas. Então, os investimentos na Câmara, no Parlamento, para melhorar o trabalho do vereador, dos assessores, da população em geral, tem sido feito com muita maestria através da presidente Tide. Agora vamos falar, das coisas positivas da casa, mas infelizmente também, claro, né, como todo colegiado, como todo, né, enfim, tem sempre também algumas diferenças, alguns problemas. Por exemplo, nós tivemos, acompanhando algumas discussões mais acaloradas, em que um vereador ou outro, né, ficou mais, vamos dizer assim, mais extrapolado, e por conta de alguns embates, a Câmara resolveu criar um código de ética, né? Estabelecer um código de ética, inclusive com a sua ajuda, já que você é operador do direito, tem essa condução de orientar melhor como seria construir esse código de ética. Enfim, andou ou não esse código de ética justamente para poder punir, né, disciplinar essa questão do comportamento do vereador na casa. Olha, Célio, o Código de Ética já é uma matéria que já existia na casa, né? O Código de Ética já existia, não era uma matéria que se falava muito, né? Teve algumas falas em momentos pontuais dessa atual legislatura a respeito desse Código de Ética, mas até então não tenho conhecimento se na casa deu entrada um novo Código de Ética. Eu acredito que não. Eu não tenho conhecimento, né? Eu lhe digo uma coisa, todo poder legislativo ele tem suas discussões, seja positivas, seja negativas. Ali são 17, por exemplo, falando com relação à cidade de Patos. Nós estamos em 17 pares, né? 17 cabeças pensantes, cada um com suas ideias. E aí, eu acredito que ter um código de ética, né, na casa é algo importante, porque ali você vai trabalhando, né, e aquele código vai orientando como deve ser e como deve se comportar o vereador. Ou pelo menos até onde você pode ir, né? Exatamente, até onde o vereador pode ir, até onde ele não pode ir, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, como se comportar, né? Eu acredito que um código de ética em um órgão colegiado, ele é necessário. E numa discussão tão importante, muitas vezes, de temas de grande relevância, de interesse da sociedade, mesmo que a discussão seja acalorada, não cabe, por exemplo, palavra de baixo calão. Não, nem cabe palavra de baixo calão e nem cabe a vida privada do vereador, do representante do povo, né? Não cabe ali. Eu acho que a discussão ela deve ser voltada
para a população, ela deve ser voltada para os interesses públicos, né? Então é isso que a gente tem, eu particularmente tenho tentado me policiar e trazer para o parlamento, né, o que é de interesse da população. O que é que o povo espera? O que é que o povo precisa que essa casa debata? São os problemas, são as soluções, são os avanços, é o crescimento, é o desenvolvimento, são as pautas positivas da cidade de Patos. E com relação às pautas negativas, que a gente possa buscar uma solução junto ao Poder Executivo e junto àqueles que podem realmente fazer e resolver o problema da população. Agradecer o Luiz Ricardo Carioca, né? Luiz Ricardo, conhecido por Carioca, que é vereador na cidade de Mãe d'Água, está acompanhando aqui o nosso trabalho, ele que foi eleito agora no final do ano, primeiro mandato, mas que na verdade é aquela eleição suplementar, né? De apenas um ano. E sempre que eu trago os vereadores aqui, ele enaltece o trabalho, né? Ele diz que ele enaltece as entrevistas, na verdade, né? E diz que aprende muito com os vereadores de Patos, o Carioca, Luiz Carioca, lá da cidade. Luiz Ricardo Carioca, obrigado pela audiência. Deixa eu agradecer também aqui, deixa-me ver quem mais estava interagindo conosco. Tem uma pergunta aqui. O vereador Zé Gonçalves, no retorno das atividades, deve defender a instalação de uma CPI para apurar supostos, né, desvio de recursos da prefeitura. Qual o seu posicionamento com relação a essa CPI? E, pegando esse gancho dessa pergunta, em outra ocasião, me parece que a Câmara ensaiou a abertura de uma CPI para apurar o comportamento de um colega na casa. A CPI acabou não se formando. Olha, Célio, você não disse a pessoa que fez essa pergunta. Não, porque tem só o número aqui. Pronto, né? Mas é o seguinte, com relação à instalação de CPI e como qualquer outro instrumento que seja oriundo do trabalho do Poder Legislativo, né, enquanto casa, enquanto Câmara, eu tenho muita cautela com relação a esses posicionamentos. Primeiro, a gente precisa sentar até com o vereador autor para que ele nos apresente, né, a proposta. E aí, neste quesito de abertura de CPI para este fim, né, eu acredito que com certeza o vereador José Gonçalves, no momento oportuno, ele vai apresentar para a gente as justificativas, né, vai apresentar a matéria e iremos deliberar no momento oportuno sobre essa pauta. Na verdade, como eu lhe disse no início da nossa conversa, eu costumo sempre ter cautela e não emitir algum juízo de valor sem que antes eu tenha conhecimento de causa. Então, neste momento, eu prefiro, né, aguardar a volta dos trabalhos, aguardar a matéria do vereador José Gonçalves, que é uma matéria, através de requerimento, ele pode solicitar essa abertura, né, para só depois que ele nos apresentar a justificativa dele, o que levou ele a, na verdade, ter esse interesse de abrir, de solicitar da Câmara a abertura dessa CPI para fazer esse tipo de investigação, porque a CPI é uma comissão mista de inquérito, né? É um instrumento que é trabalhado dentro do Poder Legislativo. Então, nesse momento, o nosso trabalho é exatamente, a nossa posição é aguardar o vereador e aguardar a volta dos trabalhos para que a gente possa dar continuidade a esse questionamento. Quem está nos ouvindo lá em Olinda, Pernambuco, eu acho que é através do site, é o Damião Costa. Ele está de férias, me parece que ele é o gerente ali do Mercado Velho, né? Que é o... Gente muito boa, Damião. Abraço, Damião. Centro de Comercialização Lilioso, não é isso? É um servidor público qualificado e um servidor público exatamente que faz jus à função que exerce. Ele mandou um áudio aqui dizendo que estou na escuta, acompanha o trabalho de Ítalo, pediu para mandar um alô para as irmãs. Marido Carmo e Lourdes, está dado, viu, Damião? Marido Carmo e Lourdes, um abraço para você aí do Damião Costa, que está de férias, gozando de férias lá em Olinda, viu? Aí, merece, é um cara trabalhador. Pois bem, tem outras pessoas interagindo comigo, eu vou ouvindo aqui os áudios e vou, na medida do possível, repassando para o vereador Ítalo. Agradecer o Naldinho, que também está acompanhando a gente, o Naldinho aqui da cidade de Patos, mas ele está no Goiás, está acompanhando. Por onde? Deve ser pelo site, né? Pois bem, obrigado, Naldinho, um abraço para você e todas as pessoas que estão interagindo conosco aqui através do meu WhatsApp. O Ulisses Neto está na audiência, obrigado, Ulisses, acompanhado pelo radinho, né? O rádio escuta da Prefeitura Municipal de Patos. Agradecer aos Zés que estão aqui acompanhando, são muitos, obrigado a todos. Deixa eu concluir aqui a nossa entrevista com o Ítalo, para finalizar,
Ítalo, algo especial que você pretende trabalhar esse ano para marcar sua passagem nessa legislatura pela Câmara, já que você vai tentar voltar através do voto, claro, a ocupar uma vaga no Poder Legislativo? Olha, na verdade, nós iremos aprimorar ainda mais o nosso trabalho, né? Existem já alguns projetos de lei que vai atender diretamente ao jovem, né, à criança, ao adolescente, pautas que a gente pretende levar ao plenário da Casa. Nós iremos aprimorar as nossas matérias no quesito educação, né, que é uma pauta que realmente me traz uma grande esperança, porque a educação é a única porta de entrada e saída para trazer a libertação do indivíduo, né? E inúmeras outras pautas que a gente precisa tratar. Porém, esse mandato, Célio, esse último ano de mandato, eu pretendo, na verdade, ainda mais tentar ter um poder de resolução para os problemas que a população de Patos enfrenta, ainda maior junto ao Poder Executivo. Nós temos visto, na verdade, nos últimos dias, o trabalho que tem sido feito pela gestão municipal. Eu falava agora, quando estava me dirigindo para cá, e eu falava com um amigo e dizia a ele o quanto a cidade de Patos está transformada em um canteiro de obras. Nós chegamos em diversos bairros da cidade, por exemplo, ontem eu visitei o bairro de São Sebastião, o grande São Sebastião. Lá você vai encontrar obras de pavimentação, você vai encontrar reformas de creche, reformas de postos de saúde. Você vai para o bairro do Jatobá, você vai encontrar obras em andamento lá, você vai encontrar creche sendo construída no Mutirão. Você vai, por exemplo, aqui para o Itatiunga, você vai encontrar uma creche nova sendo construída no Itatiunga. Você vai para o bairro da Vitória, você vai encontrar a creche Maria Eunice sendo reformada e ampliada. Então, assim, esse último ano eu irei trabalhar mais do gabinete, né, sempre mais perto da gestão, para contribuir diretamente com a gestão do prefeito Nabor, porque é uma gestão que tem sim trabalhado e tem feito o seu papel e tem, na verdade, boa vontade para com o povo de Patos. Então, neste momento, as nossas pretensões, além de aprimorar o trabalho legislativo, né, com alguns projetos que a gente vai levar a casa agora, já no primeiro semestre, é também contribuir diretamente com a execução desses trabalhos junto à gestão municipal, porque é de nosso interesse, do interesse do povo de Patos, que a cidade de Patos avance, que a cidade de Patos cresça e se desenvolva. Quem está acompanhando a gente é o Desimar Guedes, que também é advogado, né? O Desimar é psicólogo também, né, ex da polícia, está acompanhando de João Pessoa, sugerindo, inclusive, que a gente leia a coluna dele do portal Mais PB, cujo tema dessa coluna que ele tem é relacionado à questão de drogas e os problemas de saúde mental. Desimar é uma referência. E eu quero até dizer ao pessoal que eu conversava essa semana passada com o Desimar, ele vai estar aqui conosco essa semana. Eu conversava com ele semana passada para a gente falar justamente sobre esse tema. Ele que é ouvinte assíduo no nosso programa, quando está em João Pessoa acompanha pelo site, né? Quando está em Patos acompanha pelo rádio, e quando está lá na chácara dele, ele diz que acompanha pela live, porque lá não pega não, a Rádio Morada do Sol já fica ali saindo da cidade de Patos, não dá para chegar lá, mas ele acompanha a gente de todo jeito. Obrigado. Quem está também mandando um abraço para você é o Valderi Gomes. Você sabe quem é o Valderi Gomes? Sim. Lá de Vista Serrana, foi candidato a prefeito lá. Obrigado, Valderi, um abraço. Um abraço forte, Valderi. Muito obrigado. Deixa-me ver quem mais estava interagindo comigo aqui no WhatsApp. Tanta gente, depois eu vou... Tem hora que eu me perco aqui no WhatsApp, porque realmente é muito grupo, muita gente. Muito obrigado a todos. Já falei no Damião. Manuel, daqui a pouco, Manuel Escarião, vai sair sua matéria, viu, Manuel? Daqui a pouco. Aguarda aí um pouquinho que vai sair. Bom, obrigado. Conversei, portanto, com o vereador Ítalo Gomes, do Republicanos. Continua mais do que nunca na base do prefeito. Obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Fica à vontade para as suas considerações finais. Olha, Célio, eu quero agradecer a oportunidade, o espaço aberto, né, me colocar à disposição tanto da Rádio Morada do Sol, como de todos os instrumentos de comunicação da cidade de Patos, né? Nós estamos aqui para responder a qualquer questionamento, a levar a informação a respeito do nosso mandato, a respeito dos interesses do povo de Patos, né? No que couber ao vereador Ítalo, não tenha dúvida que a gente está aqui de forma acessível para trazer essas informações, né? Agradeço imensamente
a sua boa vontade, né, de nos trazer aqui, de abrir as portas dessa emissora para que nós possamos prestar contas do nosso mandato, prestar contas do nosso trabalho, me colocar à disposição de Patos e da população patoense. Respondendo à sua última indagação, permaneço na base do prefeito Nabor, sou um vereador da base e também sou um vereador do Republicanos, irei permanecer no Republicanos, irei para a reeleição no Republicanos, né? Vamos marcar aí um outro momento para a gente falar sobre política, porque o tempo é muito pouco para quem gosta de falar muito, né? Eu gosto de falar muito e aí acaba o tempo sendo muito curto, mas iremos marcar um outro momento aqui para que a gente possa dialogar somente sobre política, porque neste primeiro momento a prioridade é administrativa, é o mandato, é o trabalho parlamentar, mas lá na frente a gente senta para dialogar sobre política. Enfim, são pautas que realmente interessam ao povo e que o povo precisa saber. Então nós temos obrigação de manter a população informada. Eu agradeço imensamente à equipe da Rádio Morada do Sol, a você, a todo o corpo aqui que compõe e também aos ouvintes, né? Um abraço muito apertado, bem apertado à população patoense que nos acompanhou, que tirou um minuto do seu tempo para nos ouvir. Enfim, um abraço forte do vereador Ítalo, seu amigo, aquele que trabalha diuturnamente em prol da cidade de Patos. Muito obrigado. E eu vou trazê-lo sim, aqui para a gente falar de política. Você gosta de política, você respira política 24 horas, tanto que na Câmara, entre um intervalo e outro, você vai lá na cabine da imprensa e diz: e aí, qual a opinião? Gosta de consultar a opinião dos jornalistas sobre política, quem volta, quem não volta, como é que está, enfim, é interessante, vou trazê-lo sim. Deixa eu só, para finalizar aqui, o Geraldo, aqui tem o nome Geraldo do Frei Damião, mas ele não trabalha no Frei Damião. Geraldo é o dono do trailer que fica de frente ao Frei Damião, está com o radinho ligado, acompanhando a entrevista, ele está ouvindo, e todos os pacientes também, né, porque ele aumentou o volume. As pessoas que estão procurando o atendimento ali no Frei Damião, Centro de Especialidade Frei Damião, acompanhando a gente. Geraldo, muito obrigado, vendendo seu lanche e acompanhando a gente, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto já com outras informações da editoria política. Daqui a pouco eu trago, né, essa cobrança do Zé Gonçalves para uma apuração mais rigorosa dos supostos desvios de tributos cobrados pela Prefeitura, inclusive defendendo a abertura de uma CPI. E a fala do Emanuel Iscarião sobre esse assunto, ele que é o presidente do Diretório Municipal da UP, União Popular, que se posicionou através de uma carta aberta. Trago já essa informação. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Inovação e tradição do Veracruz você vai estudar. Do infantil, fundamental, médio, técnico você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Chegou o grande dia, o dia que, o maior dia de economia do Hiper Queiroz, preços que você nunca viu igual. Carne bovina patinho quilo 29,98, filé de peito de frango quilo 16,58, leite condensado Italac 4,38, leite em poninho 750 gramas 22,98, calabresa reta perdigão quilo 19,98. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. A Motoca, sua loja de peças e acessórios para motos de todas as marcas, cilindradas e modelos, ampliou suas instalações para melhor servir. Só uma coisa não muda na maior loja especializada de Patos: o excelente atendimento e a maior facilidade de pagamento. Confira! Agora você compra pneus, baterias, câmaras, amortecedores, capacetes e tudo mais que precisar para sua moto ou para sua segurança, na maior loja de Patos, que continua com o menor preço do sertão. A Motoca, Felizardo Leite, número 40, no centro. Telefone 3422-2144.
Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. Chegou o grande dia, o dia que o maior dia de economia do Queiroz Atacadão. Preços que você nunca viu igual. Carne bovina patinho, quilo 29,98. Filé de peito de frango, quilo 16,48. Leite condensado Italac, 4,38. Leite em poninho, 750 gramas, 22,98. Calabresa reta perdigão, quilo 19,98. Queiroz Atacadão, o barato de verdade. Se você deseja uma internet que vai além das expectativas, que te deixe livre para navegar com qualidade de fibra ótica e ultra velocidade, venha para a Mio Telecom. Melhor atendimento humanizado, o melhor custo-benefício e mais, sem fidelidade. Só na Mio Telecom você tem o Mio Play, a TV na palma da mão. Assista tudo o que deseja no horário que quiser e salve. Volte e pause a sua programação preferida. Acesse miotelecom.com.br ou chame pelo WhatsApp 839-9618-8816. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Bom, agora são 8 horas e 20 minutos, né? A gente volta aqui com o nosso informativo. Vamos trazer agora, né, os destaques da editoria política. E eu começo justamente com essa informação do vereador, né, de que o vereador Zé Gonçalves, que ontem, através de sua assessoria, né, publicou uma informação, né, da cobrança rigorosa dos supostos desvios de tributos cobrados pela Prefeitura de Patos, sugerindo, inclusive, a criação de uma CPI na Câmara com o retorno das atividades. Notícias Gerais. Política. O vereador Zé Gonçalves, ontem, através de uma matéria publicada na imprensa de Patos, defendeu uma apuração rigorosa, né, dos supostos crimes praticados na gestão da Prefeitura Municipal de Patos em relação, né, envolvendo tributos que teriam sido cobrados dos contribuintes, mas que não entravam nos cofres da Prefeitura. Zé Gonçalves, o parlamentar, defende, inclusive, a ampliação das investigações com a participação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, do Ministério Público e do retorno das atividades, também com a criação de uma CPI. Vamos ver se eu consigo pegar aqui o áudio do vereador Zé Gonçalves, porque infelizmente nossa internet aqui não está ajudando muito, mas eu acredito que a gente vai conseguir, né, a fala do Zé agora.
Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Olha, Célio, essa situação que se repete na Prefeitura Municipal de Patos é lamentável, né? É condenável. Até porque um setor estratégico, esse setor de tributos, onde, na verdade, nós temos servidores ganhando muito bem, certo? Sem essa necessidade de uma prática dessa, né? Por parte de alguns. E o nosso entendimento é que tudo deve ser apurado, porque é aberto um inquérito administrativo, no tocante a servidor, que é do quadro do município, né, concursado inclusive, mas fica uma coisa muito interna, né? Eu acho que se faz necessário o Tribunal de Contas do Estado, o próprio Ministério Público, interferir também nessa apuração. Além do mais, é uma coisa que ainda não foi esclarecida, né, pela própria gestão. Não temos dados concretos sobre isso, né, apenas o afastamento, né, e dessa apuração interna. E aí eu defendo, inclusive, a possibilidade de uma CPI na Câmara Municipal para que realmente seja tudo passado a limpo. Essa é uma situação extremamente prejudicial ao município, né, porque você paga os seus tributos e, no entanto, não entra na conta da prefeitura. Se não entra na conta da prefeitura, indubitavelmente, os trabalhadores, né, o povo, realmente se torna vítima dessa ação perversa, né, contra os recursos existentes no nosso município. Já alega que é pouco, e fazendo dessa maneira é que não vai realmente avançar, né, as melhorias no nosso município. Por isso que a minha posição é justamente essa, dessa investigação, não por parte apenas da Prefeitura, mas também do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e a necessidade de uma CPI na Câmara Municipal de Patos para que a gente possa detalhar realmente o que realmente aconteceu lá dentro da Secretaria responsável pelos tributos aqui do nosso município. Pois bem, o fato é que para se abrir uma CPI é preciso ter, né, um argumento muito forte que pode ser, esse sem dúvida é um argumento importantíssimo e precisa ter o acompanhamento, claro, além dos órgãos de fiscalização, dos vereadores que também, né, a gente sabe que é prerrogativa dos vereadores fiscalizar, acompanhar os investimentos, né, as aplicações dos recursos. Então acredito que sim, que essa fundamentação da CPI está bem amparada, né? O assunto, o tema é muito importante. A Prefeitura Municipal de Patos ainda não se manifestou, porque, segundo as informações, já abriu uma comissão, né, que está fazendo esse levantamento, e depois que se chegar a uma conclusão, é que a Prefeitura deve se manifestar. Quem também se manifestou de público foi o Diretório Municipal da União Popular, o P, através de uma carta aberta ao povo de Patos, se posicionando, né, sobre o que vem considerando escândalo por suspeita de corrupção na gestão municipal de Patos, que ganhou os portais de notícias da cidade e do estado da Paraíba. Quem comenta é justamente o presidente do Diretório Municipal da UP, o Emanuel Escarião. Bom dia, meu caro Célio Martinez, bom dia aos seus ouvintes. Aqui é Emanuel Escarião falando. E sobre essa carta aberta ao povo de Patos, que o Diretório Municipal do Partido Unidade Popular lançou no dia de ontem, eu tenho a dizer o seguinte: primeiro, que é impossível calar, né, não se posicionar diante desse gravíssimo episódio, ou seja, mais um escândalo de suposta corrupção por parte da gestão municipal de Patos. Então, nós que somos um partido político comprometidos com o programa partidário, comprometidos com uma independência política dessas oligarquias que dominam o nosso município, nós temos a obrigação de nos posicionar. E são gravíssimas as especulações acerca desse fato, né? A Secretaria da Receita estima-se, né, há blogs que divulgaram que estima-se 20 milhões de reais em desvios de tributos pagos pelo povo da cidade de Patos, né? Tributos que não chegariam, em tese, nos cofres públicos, né? Então a gente se posiciona porque não é a primeira vez
que a gestão municipal aparece nas páginas policiais, né? Isso já ocorreu e recentemente também, né? E o que a cidade de Patos espera, o povo de Patos espera, é que a gestão apareça com novidades, mas não nesse sentido de suposta corrupção, mas que apareça, por exemplo, com a conclusão de uma série de obras inacabadas que existem na cidade de Patos. Que a gestão se destaque também por apresentar a cidade de Patos, por oferecer políticas públicas no sentido de geração de emprego que o povo da nossa cidade precisa. Que a juventude da nossa cidade não se perca sem trabalho, sem estudo, que seja cooptada pelo tráfico, mas ao contrário, que tenha opção de fato para incluir essa juventude aqui na cidade de Patos. Que nós tenhamos uma prestação de serviço público melhor. A gestão municipal de Patos atual é muito poderosa, são muitos aliados em várias esferas aqui, que ajudam, né, que caminham junto com o prefeito Nabu Vanderlei. Então, Patos deve estar em outro patamar, Célio, de gestão pública. E, lamentavelmente, aparece, mais uma vez, em um escândalo de suposta corrupção. Então, a gente lamenta profundamente, né, deseja que o povo de Patos consiga a independência política suficiente para não se vincular à gestão e não funcionar aqui na nossa cidade o famoso voto de cabresto, né, que o povo se liberte disso para que exerça a sua cidadania de forma livre e democrática. A gente precisa avançar muito nisso. Obrigado e bom dia. Vamos aguardar aí um pronunciamento, né, por parte da gestão municipal com relação a esse assunto. E certamente esse tema vai render muita discussão no retorno das atividades na Câmara, que estão previstas para acontecer no próximo dia 6 de fevereiro. 9h31, Arthur Lira convoca a reunião dos líderes após veto nas emendas e ações da Polícia Federal. Sigo aqui com o noticiário político. Alguns dias antes do fim do recesso do Legislativo, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, irá receber líderes partidários em reunião marcada para essa semana. O encontro deve acontecer na residência oficial da presidência da Câmara, em Brasília. Um dos assuntos em pauta é o veto do governo federal de 5,6 bilhões em emendas de comissão previstas no orçamento deste ano. O montante foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 22 de janeiro. E os líderes de partidos do Centrão dizem que o presidente Lula e sua equipe de articulação política terão dificuldades em votações na Câmara dos Deputados em 2024 e podem ver assuntos de interesse do governo travados na retomada dos trabalhos do Congresso Nacional. A insatisfação desse bloco, comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que dita o ritmo dos trabalhos no plenário, tem como foco principal o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que é do PT. Integrantes do Centrão argumentam que o chefe da articulação política do Palácio, o principal dele seria justamente a liberação dessas verbas de emendas parlamentares. Ainda com relação à política, o déficit acima do previsto, rombo de 230 bilhões. Foi bastante tema de quase que todas as manchetes de jornal do país. O ministro Haddad, ontem, durante uma entrevista, disse que parte desse rombo, né, ou seja, transferiu parte desse rombo para a conta do ex-presidente Bolsonaro. O governo federal registrou um déficit primário de 230,5 bilhões em 2023, ou 2,1% do produto interno bruto, segundo dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional ontem. Esse é o pior resultado desde 2020. O déficit primário ocorre quando os gastos do governo superam a arrecadação com impostos. O pagamento de juros da dívida pública não é considerado nesse caso. No sentido inverso, quando as receitas superam as despesas, há superávit. O valor está acima da projeção do que previa déficit de 228,1 bilhões. Ainda diante do rombo, mesmo com esse rombo, o governo federal não pretende cortar gastos, que ajudaria a diminuir esse rombo. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda,
ontem de noite, durante uma entrevista, disse que esse déficit nesse rombo do governo federal é, em parte, resultado de despesas não pagas pelo governo Bolsonaro em 2022, incluindo precatórios e indenizações a estados e municípios pela redução do ICMS. O ministro Haddad está fazendo mais ou menos o que fazia o Bolsonaro quando colocava na conta da gestão petista alguns problemas enfrentados, né, na sua gestão. Agora são 9h35, uma última informação da política. Lei garante reajuste anual dos servidores prestados para o SUS. Quem tem essas informações direto de Brasília é a Silvia Munhato. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que regulamenta... Bom, nós tivemos um probleminha aí no áudio, né, da Silvia Munhato, então vou trazer agora o Antônio Vital, que traz essa informação, né, de que a Câmara pode analisar projeto que regulamenta programas de milhagem. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas. Programas de milhagem são aqueles em que os clientes acumulam pontos a partir de aquisição de bilhetes ou até mesmo com gastos no cartão de crédito. Essa pontuação, em geral, é usada para troca por passagens ou assentos mais confortáveis nos voos. No final do ano passado, deputados e deputadas aprovaram um regime de urgência para o projeto, de autoria do deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. O regime de urgência faz com que o projeto possa ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta tramita junto com outras 4 proposições sobre o mesmo assunto. A partir daí, o relator, deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, apresentou um único texto. Entre outras medidas previstas na nova versão apresentada por Jorge Braz, está a proibição de prazo de validade das milhas. No relatório, ele explicou que isso protege os direitos adquiridos dos usuários. O projeto também obriga as empresas a comunicarem o número de pontos aos clientes, medida de transparência prevista no Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, estabelece prazo de 1 ano após o anúncio para a implementação de mudanças nos contratos pelas empresas. O regime de urgência foi defendido pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele explicou por quê. Para que esse bem que é adquirido através de compras com cartão de crédito, de milhagem através de passagens que são compradas, essas milhas elas tenham mais durabilidade, elas possam ter a condição de serem ali comercializadas como um ativo financeiro, já que isso pode vir a ser uma renda extra para as pessoas que têm essa milhagem, e isso com certeza será importante para que cada vez mais o direito do consumidor no Brasil seja respeitado. O relator também acatou o dispositivo previsto em um dos projetos apresentado pela CPI das criptomoedas, concluída no ano passado. Ele proíbe o pagamento a empresas que apenas fazem a intermediação da compra de passagens aéreas com milhas, caso da 123 milhas, que lesou centenas de consumidores. A proposta original de um dos projetos era proibir a comercialização de milhas para terceiros, mas esse tópico foi retirado do texto final, o que agradou quem era contra a proposta, como explicou a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Porque o projeto, como estava antes, ele proibia a negociação de milhas com terceiros. Porém, agora que essa objeção, esse obstáculo foi retirado do projeto, a gente entende que o projeto ele é um projeto benéfico e que visa a sanar problemas como o que a população brasileira está sofrendo com relação ao que aconteceu com 123 milhas, essa coisa de você vender uma passagem, uma promessa de passagem futuramente. Tantos brasileiros sofreram com isso. Ainda não há data para a votação do projeto que regulamenta os programas de milhagem. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. E a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal da Manhã, agradecendo o carinho, a atenção de todos. Muito obrigado pelo carinho, agradecer as pessoas, né? Francisca está entrando aqui, Francisca Gonçalves de Souza. Obrigado, Francisca. Obrigado a todos que interagiram conosco pela live, também aqui pelo site da emissora. Uma ótima terça e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o